Olá! Hoje vamos trabalhar técnicas com decortela, saber como cortar a decortela, como aplicar de várias formas, então cortar com tesoura, estilete, várias técnicas de como usá-la. Vamos começar aqui com esta caixa maravilhosa, é uma caixa de fotos, depois vou mostrar para vocês como a gente organiza as fotos. Aqui nós temos corte com cortadores, nós temos o corte com rasgado, temos o manual, temos aqui as florzinhas, tudo recortado com manual, temos também o uso do estilete. Então vamos começar a técnica do corte na decortela. Nós sabemos tanto o corte simples, né, o corte reto, ou se eu quiser fazer uma curva, eu posso trabalhar de várias formas a decortela. Eu posso fazer uma folha com a decortela, então, por exemplo, ó, quero fazer folhas e vou recortar aqui. Por exemplo, uma folha de roseira, de rosas, vou fazer esse detalhe. A gente faz então com a tesoura, bem fácil o manuseio da tela. Aqui você pode ver os detalhes. Eu tenho folhas cortadas, por exemplo, que pode ser um detalhe depois em qualquer trabalho, onde você pode estar usando tanto a folha recortada para colar em alguma peça. Também nós vamos utilizar estilete. O estilete aqui eu vou cortar vou utilizar para depois fazer um trabalho então de colagem ou coisa parecida. Eu tenho aqui já uma pecinha de madeira que eu vou utilizar esta peça, já tenho ela aqui cortada, aqui ó, ela não tá bem retinha, então vou mostrar para vocês. Vou primeiro colocar a régua e deixar retinho um lado, assim, aqui, vou cortar, bem fácil. É mais prático a gente utilizar a régua de ferro para fazer o corte, sempre que a gente trabalha, ou no scrapbook principalmente, mas também em outros trabalhos. Agora eu não vou precisar da régua, por quê? Porque eu posso trabalhar aqui, medir os lados da minha figura, eu vou colar aqui em cima, depois essa peça, e com o estilete bem prático eu corto. Olha só que bacana. A decortela, como é um tecido, é uma tela de algodão, às vezes sobra algum fiozinho, a gente recorta, bem fácil de cortar. Então eu vou pegar essa outra tela para fazer detalhe depois nessa madeira e vou utilizar o meu cortador. Olha só, bem simples de cortar, bem fácil. A gente coloca assim como o papel, eu vou colocando para frente, na mesma margem aqui, colocando as figuras bem certinho, sempre deixando na marcação aqui do meu cortador. Pronto. Vou fazer todas as laterais para ter o desenho. Então a gente consegue cortar no cortador. Vejam bem, eu quero uma peça um pouco menor do que essa de baixo. Então eu vou cortar, vou pegar a minha tesoura, já cortei com estilete, mas eu vou deixar uma margem aqui. Então vou cortar esta, assim, para cortar um quadrado um pouco menor, uma figura um pouco menor, vamos lá. E assim. Então nós já sabemos que podemos cortar as outras laterais. Pronto. E este aqui, depois eu mostro também, nós podemos fazer flores. Por exemplo, olha só, esta rosinha, estas flores, elas foram cortadas. Esta aqui na silhuete, ela foi cortada, então é uma espiral que se faz. E essa espiral nós vamos formando, depois vamos enrolando e fazendo esta rosa. Esta rosinha, ela já é com pétalas. Então, por exemplo, eu posso cortar aqui, bem fácil de cortar, como vocês viram o cortador. Fácil, isso aqui depois é só bolear e a gente tem a rosinha. Então nós cortamos
no cortador de lateral com detalhes e cortamos a flor. Agora, esta tela, eu vou pegar um pedaço ainda menor do que aquele. Vou tirar aqui um pedaço para vocês verem o que eu vou fazer. Eu vou rasgar a tela. Eu tenho aqui nesta caixa, por exemplo, ó, um pedaço onde aparece a tela rasgada. Aqui também em detalhes, na nossa porta, eu também rasguei algumas telas, puxei uns fiozinhos para que eu desse um detalhe diferente. Então aqui eu vou rasgar minha tela. Olha só. Ela sai, fica um fiozinho. Posso puxar um pouco mais de fios aqui, olha só. Por quê? Porque aqui eu vou ter um detalhe diferente. Muitas vezes se usa no scrap a gaze, mas a gente agora com a Decortella é legal porque além da sofisticação do perolado, você também pode ter detalhes, ela é engomada, então é mais fácil de trabalhar. Aqui eu vou trabalhar um pedaço um pouco menor, então eu vou rasgar aqui, vou puxar mais fiozinhos aqui também e vou fazer um quadradinho um pouco menor. Pronto! Tenho aqui então 3 tipos de corte na Decortella. O corte com estilete, o corte com cortador manual, o corte com rasgadura e ainda sabendo que nós podemos utilizar a silhuete para fazer vários cortes, que ela trabalha muito bem, silhuete, cricut, qualquer ferramenta, né, de computadorizada que você pode fazer esse trabalho. Vamos ver agora a técnica de colagem. Quais materiais nós vamos utilizar para fazer colagem na caixa? Olhem só, nesta madeira, a Decortella ela pode ser colada em madeira, em papel, nós podemos usar de várias formas, com vários materiais. Eu tenho aqui materiais naturais, eu tenho papel e nós vamos ver então como utilizar. Aqui na madeira eu vou utilizar a cola branca. Nós podemos espalhar a cola com pincel, com o dedo, como nós vamos utilizar aqui colando a tela, a gente já passa aqui, ó, o dedo, já colamos. É bem fácil a colagem em cima, depois a gente apara as pontinhas que tiver em volta. Vou utilizar na tela a cola branca, vou colar isto aqui, bem fácil de colar, ela seca depois e vai ficar muito bonita, não aparece a cola. Vou utilizar essa peça que eu rasguei, uma foi cortada com estilete, a outra com cortador e aqui vou colar de outra forma. E nesta pecinha aqui eu vou utilizar a fita banana. Vamos lá. Então aqui vou utilizar uma pecinha, 2 peças de fita banana para deixar um volume na minha peça. Olha só. Como nós vamos colar umas flores depois em cima, nós não precisamos nos preocupar com a transparência da tela. Se fosse o caso, eu poderia colar um papel em cima, embaixo aqui dessa tela, para não aparecer essa diferença aqui da fita. Como eu vou colar alguma coisa em cima, então aqui, ó, fita banana na tela também funciona. E eu vou utilizar agora, eu poderia colar essa florzinha com cola branca. Eu posso utilizar também a cola branca, mas vou utilizar a cola quente que facilita e acelera o meu processo de colagem. Bem fácil de colar, ó, Decortella com Decortella e Decortella com papel. Nós vamos utilizar, ó, Decortella agora com papel, sempre intercalando as pétalas para formar a flor, deixar ela bem bonita. Então eu já tenho uma florzinha pronta. Esta flor eu vou colar agora, vou montar o meu trabalho. Aqui não sei ainda como ele vai ficar, mas é mais ou menos isso. Aqui vou colocar mais uma rosinha, assim. Vou colocar uma folha. E aqui então nós temos uma peça
que eu posso trabalhar em utilizar essa peça em vários trabalhos, tampinha de uma caixa, para decorar uma página, qualquer coisa que a gente queira utilizar, eu posso utilizar, colocar uma palavra aqui também, usar em quadrinhos. Então aqui nós temos todas as formas de colar a decortela. Aqui nessa caixa nós utilizamos também tinta. Então como é que vamos trabalhar com tinta, stencil, pincel na decortela? Aqui, por exemplo, nós temos o uso do stencil e pincel. Aqui também temos pincel para dar alguns detalhes. Vamos dar outras dicas para vocês. Vejam bem, nesse trabalhinho que nós fizemos, eu vou pegar a canetinha, bem fácil. Tivemos um trabalho do Dia dos Namorados, com desenho no cartão do Dia dos Namorados. Você pode ver nos nossos vídeos. E aqui agora, além do corte, da colagem, eu vou fazer uns desenhos arabescos para enriquecer o nosso trabalho. Olha lá. Fácil de desenhar em cima da decortela. Até aquela canetinha de escola pode ser usada para fazer este efeito nas folhas ou a pintura na decortela. Está feito, bem fácil de usar canetinhas e fazer alguns detalhes arabescos na decortela. Nós vamos utilizar tinta com stencil também. Vou pegar, como eu utilizei aqui na caixa, eu vou pegar o stencil. A gente não pode no stencil passar o pincel, eu poderia utilizar um rolinho aqui. Digamos que eu queira utilizar esta folha de scrap e fazer um detalhe num canto. Então eu vou pegar uma tinta, eu vou batendo em cima do stencil para pegar bem. A tela é um tecido, então ela está engomada. Você precisa bater bem a tinta para que ela pegue bem nos detalhes, nas pontinhas, formando a flor, formando as folhas. Temos então aqui a pintura em cima, com stencil, em cima da tela da decortela. Com o pincel também fazer arabescos para fazer detalhes neste desenho. Então, por exemplo, os cabinhos das folhas. Pincel bem fininho e mesmo assim nós conseguimos dar o efeito na decortela. Está pronto o nosso desenho, deixamos secar e eu posso trabalhar depois nessa região para fazer o nosso trabalho com fotos ou o trabalho que a gente quiser fazer. Nós vamos trabalhar agora em cima da decortela com a pasta acrílica. Vou puxar para cá o nosso trabalho e vou trabalhar a pasta acrílica aqui. Vejam bem, também vou botar uma proteção aqui embaixo. Você pode usar vários tipos de pasta, pode ser a massa corrida inclusive, dá para fazer trabalho também. Eu estou usando a pasta acrílica de artesanato. Então nós vamos utilizar um outro stencil para fazer um outro trabalho aqui na nossa página. Vou utilizar essa borboleta, vou colocar lá no outro lado. Olha só que bacana que vai ficar esse trabalho. Vamos agora utilizar a pasta acrílica, então, para fazer um novo trabalho. Eu tenho aqui uma espátula de plástico, poderia ser utilizado um isopor, alguma peça assim. Então aqui, ó, vou utilizar esta aqui, que posso tirar aqui a pasta com um pincel ou coisa parecida. Olha só, nós passamos em cima da nossa borboleta, mais grossinha ela vai ficar aqui para dar o detalhe. E depois com o secador também você pode passar o secador aqui, que você vai criar um volume, porque ela estufa um pouquinho, como fosse um puff, né? E fica muito bonita, fica com os detalhes bem bacana. Você pode estar utilizando a pasta acrílica dessa forma. Agora vou tirar o nosso stencil com todo cuidado e aqui então eu tenho a borboleta. Depois nós podemos utilizar, quando tiver seco esse material, vejam que eu deixei
eu trabalhei com ele um pouco mais soltinho, você tem sempre que fixar muito bem para que não escape a massa também do seu trabalho. E depois eu posso estar utilizando tinta, como eu utilizei aqui, utilizar na pasta acrílica também. Então, olha só, o trabalho fica bacana, é fácil de utilizar, vai fixar porque é algodão, é tela de algodão e você tem várias técnicas aqui, então, para utilizar na decortela.